E eu recebo hoje aqui no programa Referencial o médico psiquiatra, Dr. Alexandre Furtado. Seja muito bem-vindo, doutor, ao programa Referencial. Obrigado, fico feliz de estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, sobre a questão do suicídio. Tem sido algo que realmente tem preocupado, os médicos, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria de começar perguntando a você, doutor, o suicídio, ele é influenciado por quais fatores? Múltiplos fatores. Como tudo em psiquiatria, os transtornos mentais, o suicídio, é sempre multifatorial, é sempre algo complexo. Então não dá para simplificar e colocar apenas um fator, são vários fatores. Os próprios transtornos mentais, em geral, são fatores de risco. Chega a 90%, 96% dos suicídios são relacionados a algum transtorno psiquiátrico. Quando uma pessoa fala que deseja morrer, isso é para ser levado a sério? É para ser levado a sério. Inclusive as pessoas têm aquela mania de falar, de dizer que, olha, isso aí é para tirar por menos, porque está querendo chamar a atenção. Nunca fazer isso. Se a pessoa expressa de forma clara que ela quer morrer, isso aumenta de forma muito alta o risco de suicídio. Tem que levar a sério. Sempre que a pessoa está falando isso, é como uma febre, significa que tem alguma coisa errada na psique dessa pessoa. Ela está precisando de ajuda. Doutor, agora por que o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos tem aumentado, na sua opinião? Como eu falei, é uma coisa multifatorial, mas a gente pode fazer algumas relações. E a gente tem que levar em conta que além do fator genético, que está associado ao suicídio, e o fato de transtornos mentais estar associados ao suicídio, a maneira que as pessoas vivem hoje, e os jovens especialmente, levam a isso. Porque a gente observa muitos jovens, por exemplo, na prática clínica, os jovens eles estão cada vez mais isolados, a relação com outros jovens é mediada pela internet, não é assim presencial, e nós precisamos do calor das outras pessoas. E isso a máquina não vai conseguir fazer. Então a pessoa fica às vezes isolada num quarto, no escuro, no meio da noite, ligada numa máquina. E tentando essa relação, talvez até desesperadamente, com as outras pessoas, através do celular ou computador. Então eu vejo isso como a principal causa. Quer dizer, as redes sociais, o uso excessivo de internet, com certeza está associado. Nesse caso, qual o conselho que o senhor daria para os pais, por exemplo? Que os pais eles permitam que os jovens cresçam e vivam como adultos. Porque muitos pais, de forma até querendo proteger essas pessoas, contribuem para que eles continuem nessa situação de inação. A pessoa às vezes fica dentro de um quarto sozinho, às vezes não tem um irmão, o irmão está no outro quarto. Essa pessoa fica sozinha no escuro e ela está ali, ela está segura da violência que existe na cidade. Só que ela não está segura. Por quê? Porque existe o risco dela desenvolver algum tipo de transtorno, porque não é natural isso. É natural que ela saia de casa, que ela faça atividade física, que ela tenha amigos, que ela se desenvolva, que ela cresça enquanto ser humano. E não ficar nessa situação que parece que ela está em stand-by. Então, os pais têm que incentivar essa saída para o mundo e não proteger excessivamente e manter naquela situação. O consumo excessivo do álcool, ele está diretamente relacionado ao suicídio? Também, porque o que acontece? O consumo do álcool pode ser entendido como uma forma de automedicação. A pessoa bebe, muitas vezes ela inicia o ato de beber porque ela está ansiosa, ela está amedrontada justamente nessas relações sociais. Então ela bebe para se acalmar, porque ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem uma fobia social, então ela começa a beber para conseguir se relacionar. Só que a bebida causa dependência química. Depois de um tempo, um pouco de bebida que não faz efeito, não faz mais. Então ela tem que aumentar o número de vezes que ela bebe, aumentar a quantidade de bebida e ao longo da vida acaba ficando alcoolista. O mesmo se pode dizer da depressão. Se o indivíduo está deprimido e ele bebe para ficar feliz, ficar alegre, então isso vai levar ao mesmo processo. Quer dizer, existe uma relação muito forte entre depressão, ansiedade e bebida. Tanto que em alguns países, onde há um consumo excessivo de álcool, o número de suicídios é enorme. É enorme, por exemplo. A Rússia, por exemplo, é um dos países com maior índice de suicídio. A Rússia, a Lituânia, a Bielorrússia, são muito provavelmente associados ao álcool. Além do fato do álcool ter essa relação com depressão e ansiedade,
o álcool leva a pessoa a não ter tanto controle sobre as suas ações. Se o indivíduo está sob efeito do álcool, ele pode cometer o suicídio justamente porque está sob efeito do álcool. Que aquilo facilita, dá coragem para ele fazer o ato. Agora, quais são os sinais que indicam que a pessoa está querendo cometer suicídio? São sinais às vezes sutis, e é justamente isso, você precisa estar com a pessoa, você olhar a pessoa, percebê-la, porque às vezes a pessoa é uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, ela tem uma vida muito regrada, de repente ela muda completamente. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ela começa a não ter mais, não começa a seguir mais horários, é como se ela estivesse desistindo do seu projeto de vida. Isso é um exemplo. Ou então uma pessoa que é muito espontânea, falante, é uma pessoa que é uma pessoa alegre, e de repente ela começa a se trancar, ela começa a ficar calada, ela começa a se esconder. Isso também tem que ser levado em conta. Ou quando ela verbaliza, por exemplo, quando ela verbaliza desesperança, desespero, ela começa a dizer nada mais dá certo, essa vida aqui não tem jeito, talvez seja melhor ir embora, talvez... tudo isso aí é importante. Essas são pequenas coisas sutis. Quer dizer, nem sempre é algo que é claro. O senhor acha que o governo, tanto federal como estadual, municipal, deveria sim investir mais nessa questão da saúde mental? Com certeza. Porque a gente, mundialmente, as pessoas morrem mais de suicídio do que de homicídio. Quer dizer, no Brasil não. No Brasil a taxa de suicídio do Brasil é baixa em relação à média mundial, mais ou menos metade da média mundial. Mas no mundo inteiro, as pessoas morrem mais de suicídio. Então, é preciso que o governo, as instituições, realmente cuidem da saúde mental. A gente sabe que tradicionalmente é relegada, segundo plano, terceiro plano, não existe investimento e é algo que é importante. Até do ponto de vista econômico. Se o indivíduo não tem saúde mental, ele não tem produtividade. Então, até a economia do país está relacionada a isso. Então, o Estado precisa proteger as pessoas, cuidar das pessoas. O senhor acha que algumas famílias, mesmo percebendo que tem algo errado, tem ainda muita resistência em procurar um médico, psiquiatra ou um psicólogo? O que acontece? Com a pandemia, existe uma coisa que a gente chama de psicofobia, né? Quer dizer, existe uma fobia, tudo que está associado a quem tem algum transtorno mental. Quando na realidade, depressão e ansiedade, eu gosto de brincar, é tipo diabetes e pressão alta. Toda casa tem alguém com depressão e ansiedade. Então tem que ser desmistificado isso. Por quê? Porque isso tem que ser, as pessoas precisam de ajuda, elas estão sofrendo, o sofrimento não é só físico. Todo mundo chega no médico e fica dizendo, vai no consultório, aí está esperando e fica falando sobre os seus problemas de saúde. Eu tenho diabetes, eu uso tal remédio, eu tenho pressão alta, eu tenho problema cardíaco, mas ninguém diz, olha, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Por quê? Porque elas têm vergonha, as pessoas não querem falar sobre isso. Quando isso é algo que está muito associado ao ambiente que a gente vive. Por exemplo, a gente se vivesse no mundo rural, talvez a gente não tivesse esse índice de ansiedade que a gente tem na vida urbana, até porque o corpo humano, o projeto humano, o desenvolvimento do que nós somos, não é para estar na vida que a gente vive, na vida urbana. A gente foi desenvolvido para viver na vida rural. Então eu digo muito para os pacientes que se culpam por serem ansiosos, eu digo para eles assim, será que não é a sociedade, do jeito que ela está criada, que tem um transtorno e você é que não está adaptado? Você não foi criado para essa sociedade. E na verdade é isso, tipo aquele livro Alienista do Machado de Assis, que ele começa a falar que todo mundo tem transtorno mental e aí ele é o único que não tem nenhum transtorno segundo os critérios dele mesmo. Se ele não tem um transtorno, ele é o anormal, logo ele é o que é alterado, ele é que tem que ficar preso no manicômio. É justamente isso que falou ali, já deu até um spoiler do livro. No final do livro ele se tranca dentro do manicômio, que ele é o único que não tem transtorno nenhum. Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem algum problema a resolver e as pessoas têm que levar isso com mais leveza, claro, com seriedade, quando se trata de suicídio, obviamente, mas eu acho que tem que ter mais leveza no sentido de que as pessoas têm que se ajudarem e ter menos vergonha dessas coisas. Todo mundo tem algum tipo de problema a resolver. Todo mundo deveria procurar um psicólogo se pudesse. Né? Seria bem mais saudável, né? Uma sociedade mais saudável. Eu conversei aqui com o médico psiquiatra, doutor Alexandre Furtado, sobre essa questão do suicídio. Doutor, gostaria de ter mais tempo para continuar conversando sobre o assunto. Sim, complexo. Muito complexo, mas fica aqui o convite
para que você volte outras vezes no programa. Eu agradeço. O assunto. Agradeço, se for possível, a gente vai conversar mais. Tá bom, muito obrigada.